tá de ponta cabeça, assim não. Beleza? A gente vai falar desse livro aqui, A Elite do Atraso, do professor Gessé Souza, certo? Então, o que o professor Gessé faz nesse livro? Esse livro é muito bom, cara, porque ele vai desconstruir, né, uma infinidade de, digamos, verdades, de dogmas por detrás da sociologia brasileira. E o que esse cara vai falar pra gente? Vai falar que desde o período da escravidão, né, sempre houve uma ideia no Brasil bem consolidada do ponha-se no seu lugar, do sabe com quem você está falando, o fenômeno da carteirada, sabe? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sabe com quem você está falando, né? Porque o Brasil ele tem, por ser um país novo, de apenas 500 anos, com 388 anos de escravidão, e uma escravidão que é abolida de forma lenta e gradual, sem prejudicar as elites, inclusive indenizando os donos de escravos. O Brasil é o último país a acabar com a escravidão e ainda indeniza os donos de escravos, percebe? Você mantém qual ideia sobre a sociedade a partir disso? A ideia de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe, percebe? Então o Brasil é um país de modernização conservadora. O que significa modernização conservadora? Você traz áreas de modernidade, percebe? Como, por exemplo, a abolição, mas você conserva as velhas estruturas hierárquicas. E a velha estrutura hierárquica que remete à sociedade colonial. A escravidão chegando ao fim, pretos e pretas, negros e negras, escravos alforriados, são livres para quê? São livres para ocupar as ruas, são livres para ficar em subempregos e, futuramente, em longo prazo, de forma lenta e gradual, pretos e pretas, negros e negras, pardos e pardas, etc. O que esses caras vão fazer? Eles vão compor o grande exército de mão de obra que o Gessé chama na outro livro de ralé brasileira, que é o grande exército de babás, cozinheiras, faxineiras, empregadas domésticas. O Brasil, por ter uma dimensão conceitual profundamente escravocrata, ele está atrelado a um vício, né, no que diz respeito à manutenção da sua economia e etc., que se liga ainda com a perspectiva da escravidão, profundamente. Esse grande exército de babás, cozinheiras, faxineiras, porteiros, zeladores, etc, 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 são aqueles trabalhadores mal remunerados, né, atrelados a uma lógica de precarização do trabalho, tendo seus direitos cada vez mais sendo retirados e tendo a possibilidade de ascensão social impossibilitada pelo desmonte do estado de bem-estar social, percebe? Essa é a análise do professor Gessé. O que significa isso? A possibilidade de mobilidade social para as classes marginalizadas, para a ralé brasileira, para os pobres. Porque o que ele fala? Ele fala que você tem a ralé brasileira, a ralé, né, que são essas pessoas que, cara, ficam aí pagando pau 3 horas dentro de um ônibus lotado, não tem qualidade de vida, moram completamente de longe do trabalho, não tem nenhuma perspectiva, nenhuma... O que perspectiva significa ver através de, né? Então não existe esse tipo de, né, de mentalidade devido às condições socioeconômicas e etc, etc. E a única possibilidade de ascensão social, de mudança, de mobilidade social é por meio de políticas públicas através de um estado de bem-estar social, certo? E o Gessé, ele fala que isso foi evidente, foi bem claro durante os anos, né, do governo, durante os 2 mandatos do governo Lula, os 2 mandatos de Lula e depois o primeiro mandato de Dilma Rousseff, porque o segundo foi interrompido, né? Inclusive ele descreve isso em um livro chamado A Radiografia do Golpe. Ele corajosamente já deu esse nome àquele processo de impeachment, né, naquele abril de 2016, ele já deu esse nome de golpe muito antes da gente popularizar esse termo, né, vamos colocar assim. E a grande questão que o Gessé que o Gessé coloca é o seguinte, que quando há essa possibilidade, né, de ascensão da classe média por meio de políticas públicas, como o ProUni, como o FIES e como a universidade pública 100% gratuita,
O que passa a acontecer? Você tem uma ruptura onde a classe média, que está habituada com o trabalho do subemprego, sabe, com a exploração de empregadas domésticas, porteiros, zeladores, faxineiros, cozinheiros, babás, etc, etc. A classe média ela tem, digamos, uma dependência, né, desse tipo de mão de obra, e ela começa a pensar de qual maneira. Falando a classe média, assim, evidentemente dentro do senso comum, que não tem, digamos, uma possibilidade de ruptura intelectual, né? É aquele sujeito que, sei lá, o cara tem um SUV, ganha 5 mil reais e acha que pertence à elite, só que ele é assalariado, você entendeu? Ou até mais do que 5 mil reais, sei lá, 8 mil reais, percebe? E esse sujeito, muitas vezes, ele tem, assim, ele se sente inseguro diante da possibilidade de ascensão daquela classe que historicamente sempre lhe serviu, percebe? Porque para muita gente da classe média o único privilégio é a cor da pele, ou até mesmo o espaço que ocupa, né? Espaço que ocupa em que sentido? A ideia de status, né? Por exemplo. O Gessé cita alguns exemplos interessantes para a gente entender essa questão, que funciona assim, ó. Quando você pensa, por exemplo, né, na ideia de universidade enquanto ruptura e enquanto possibilidade de mobilidade social para a ralé, para os filhos dos pobres e para essa classe marginalizada. Por que isso incomoda demasiadamente? Porque, bom, a mentalidade é a seguinte: se o filho da minha empregada virar engenheiro, quem que vai ser empregado do meu filho? Percebe? Essa mentalidade num país de 500 anos, com quase 400 de escravidão, o Brasil, ele é uma sociedade de classes, mas ele possui uma mentalidade estamental, percebe? O que é uma sociedade estamental? É quando não há mobilidade social. Quem pôs fim à sociedade estamental, inaugurando a sociedade moderna, foram os franceses com a Revolução, pautada nas ideias iluministas e tal. Mas o que o Gessé fala? Ele fala que, por exemplo, a Operação Lava Jato, desde o início, ele mostra isso, o Gessé na sua obra, veja bem, na minha opinião pessoal, pode crer, se bem que eu compactuo evidentemente com essa ideia, de que a Lava Jato foi um engodo, né, trajada de vamos moralizar a política, mas que no fundo visava, acima de tudo, instrumentalizar todos aqueles preconceitos de classe, da classe média tradicional, criminalizando um partido, né, e um governo e representantes, né, como Lula e Dilma e tal, que foram chefes de Estado, instrumentalizando seus preconceitos e criminalizando um partido como se esse partido fosse o responsável pela instauração de um modelo de corrupção nunca antes visto na história desse país. Percebe? É isso que ele trabalha aqui. Mas ele fala que esse movimento dessa moralização da política, né, pela classe média, você pode ver que isso cai por terra, né? A partir do momento que você tem o seguinte fator: a Lava Jato ela quebrou empresas gigantescas como a Odebrecht, por exemplo, quebrou não, né? Mas interferiu de forma significativa, tirando o emprego de muita gente, e posteriormente ela passou a ser administrada por uma empresa, visando a recuperação judicial. E um dos funcionários dessa empresa é o juiz, né, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então olha só que interessante. Por meio da Lava Jato, você vai interferir numa empresa que vai precisar de recuperação judicial e tem que apelar para uma outra empresa. E essa empresa é uma empresa na qual o Sérgio Moro é sócio hoje em dia, depois de ter saído do governo Bolsonaro, que ele possibilitou a vitória, pavimentou esse caminho, prendendo o Lula, né? Isso você vê lá na Vaza Jato do Intercept, que também é muito bom para agregar conhecimento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um beijão para todo mundo aí, até mais.